segundo essa fonte aqui, cerca de 40 a 50% das pessoas que se formam em graduações não trabalham na área em que se formaram. Em média, são 17 anos de escola, 4 de graduação e 4 anos a mais de pós-graduação, para que no final você simplesmente se torne um desempregado. Isso daí não é nenhuma piada. Isso aqui não é um vídeo falando mal sobre faculdade, não. Eu sou totalmente a favor de faculdade. Esse vídeo é sobre inteligência. E assim como você viu no título desse vídeo, ser inteligente é muito mais fácil do que você imagina. Mesmo que você se acha burro, geneticamente comparado a qualquer outro animal, você é como se fosse sei lá, como é que é o nome da coisinha do Ben 10 lá? O massa cinzenta dos animais. Quando as pessoas dizem que querem se tornar inteligentes, na verdade, o que elas querem é aprender habilidades úteis, normalmente que façam você ganhar dinheiro, solucionar problemas, normalmente relacionados a dinheiro também, aprender coisas difíceis, ou para ganhar mais dinheiro, ou para mostrar para as outras pessoas que você sabe aquela coisa difícil, ou 4, para parecer inteligente com as pessoas, mas nem demais, né? Porque senão você vai ser um chato ou um nerd. Só que, por exemplo, se eu quero ficar melhor em matemática, eu vou ler livros sobre matemática, eu vou fazer exercício sobre matemática, sobre, sei lá, cálculo 2, integral, derivada. Mas se eu quero ficar mais inteligente, o que eu faço? E você vai lá e bota na internet e vai aparecer uns conselhos mais clichês possíveis, ou vai aparecer uns conselhos que só funcionaria pro Elon Musk ou pro Sócrates. Exercício prático para ficar mais inteligente. Aí tu vê lá assim, leia livros. 2, beba café. 3, acorde cedo. Faça teste de QI. Mas cara, essas coisas parecem interessantes, mas será que elas realmente me tornam mais inteligente? Será que as pessoas mais inteligentes do mundo fizeram isso? Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas que funcionaram comigo e alguns livros que eu li sobre tal assunto, li vídeos e etc., que me ajudaram a me tornar mais inteligente e eu percebi padrão comum entre as pessoas inteligentes que eu conheço ou que eu li biografias, etc. Como Elon Musk, Thomas Edison, Tesla, Leonardo da Vinci, Bill Gates, Mark Zuckerberg, entre muitos outros. E Igor Cadó. Mas Igor, como que eu sei que você é inteligente? Cara, dá uma olhada nos meus vídeos aqui do YouTube. Olha quantas aulas eu tenho. Eu tenho aulas de 1 hora falando sobre assuntos específicos. Então, você disse que eu sou inteligente, não? Eu me acho inteligente. Eu tenho pouquíssimos livros físicos, né? Acabei de ir lá buscar. Mas imagina você ler um livro disso daqui. Será que ler um livro desse daqui te torna inteligente? Um livro de literatura russa? E aí que a gente entra no primeiro conselho que eu tenho pra te dar, que é leia livros. Quando eu tava no começo da minha jornada, eu nunca tinha lido nenhum livro, porque ninguém da minha família lia, e tudo que eu tinha relacionado ao ato de ler era um ato ruim, era um ato doloroso e de sacrifício. O único momento que eu tinha para ler um livro inteiro era na escola, no qual a gente era obrigado a ler livros que na época eram chatos, que eu não queria ler na época. Pra vocês terem noção, o primeiro livro que eu li inteiro, eu tinha 17 anos de idade. Eu fiquei 17 anos da minha vida inteira sem ler um livro. Igor, nem um Diário de uma Nana? Não, nem um Diário de uma Nana li inteiro. Ainda não li Diário de uma Nana. Não acho que seja tão necessário. E quando eu tinha 17 anos, eu li uma frase falando que em livros de $19 existem conselhos de 19 bilhões de dólares. Então, um livro é a condensação de todo o conhecimento que uma pessoa teve ao decorrer da vida dela. É como se fosse uma máquina do tempo que se comprovou pelo tempo, né? Porque se o livro fosse ruim, ele já teria caído em desuso. A gente usa livro desde praticamente 4.000 a.C., 4.000 anos atrás. Desde o início da civilização, as pessoas deixam pegadas linguísticas para que a outra geração, ou a próxima geração, seja beneficiada do conhecimento da geração anterior. Então você tem que pensar que tudo que você sabe hoje é um conhecimento acumulado de gerações e gerações e gerações. A forma onde a gente trouxe a melhor fonte de conteúdo foi os livros. Eu gosto de falar que livro é como se fosse uma máquina do tempo. Eu posso literalmente viajar pelo tempo e pelo espaço, conversar com os maiores nomes que já pisaram nessa terra, simplesmente por ler uma obra deles. Eu posso literalmente sentar com Dostoiévski e discutir sobre a justiça. Eu posso literalmente, sei lá, falar com Thomas Hobbes, eu posso falar com Aristóteles. Eu ia falar com Sócrates, mas o cara não deixou nada escrito, né? Mas eu posso tentar falar com Platão, que escreveu alguma coisa dele. Às vezes você pode achar que livro é chato, e no começo sempre é chato. Todas as coisas que demandam esforço e que vão trazer um resultado, todas as coisas que vão trazer resultado extraordinário é composto por tarefas chatas e tediosas. Se você quer ir pra academia e manter o shape, tu vai ter que ir pra academia, treinar pra caramba todo dia. Tu vai chegar em casa e não vai ver merda nenhuma de resultado. Só que se você continua indo todo dia,
Daqui semanas ou meses tu vai começar a ver resultado. Mas tudo aquilo foi composto por dias tediosos de treino sem nenhum resultado. E eu tinha muito claro na minha cabeça quando eu tava no começo em que todo livro que eu lia, talvez ele não ia me dar a iluminação total. Ele ia pelo menos adicionar uma pequena pedra na minha montanha. Então, cada livro que eu lia, talvez eu me sentia confuso, eu falava, cara, isso daqui vai se tornar tão fichinha daqui a uns anos, só que só pra se tornar fichinha daqui a uns anos, ou pra gerar o resultado que eu espero daqui a alguns anos, eu preciso ler e ficar confuso agora. Porque o primeiro passo pra sabedoria é a confusão. Qualquer coisa que você for realizar na sua vida, entenda que o primeiro passo é a confusão. O primeiro passo é a falta de habilidade, o primeiro passo é o ruim. Eu aprendi a tocar violão, piano, ukulele, etc, tudo sozinho. Tudo sozinho. Posso me considerar um autodidata. Um autodidata ruim, mas um autodidata. Agora com o ChatGPT eu posso me considerar autodidata, né? Porque eu não preciso de um professor, só preciso do ChatGPT. E quando eu comecei a tocar violão, cara, era horrível. Literalmente ficava horas só fazendo assim. Só batia a nota mi, né? Que é só as notas soltas. Só ficava assim o dia inteiro. Só fazendo. Depois fui pegando a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota. Cara, eu lembro que eu aprendi a tocar violão em 2 meses. Porque simplesmente eu aceitei que eu era ruim no começo. Falei, qual o melhor caminho agora que eu sou ruim? Ah, aprender um pouco de nota. Uma nota. Sol, ré. Aí eu do sol pra ré, sol pra ré, sol pra ré. Aí depois ia sol pra ré, mi menor. Depois sol, ré, mi menor, lá, dó. E eu falo, meu Deus, eu aprendi 4 acordes. Então significa que se eu quero ser bom em algo, eu tenho que começar ruim. E se eu começo ruim, eu tenho que continuar ruim. A cada dia que se passa, eu fico um pouco menos ruim. A ponto de, vai chegar um momento que eu sou tão pouco ruim que começa a me tornar bom. E é isso. A gente tá no nível 1 da leitura ainda, mas a leitura mudou completamente a minha vida. E se não fosse ela, eu não estaria onde eu tô hoje. Várias empresas, mais de 2 milhões de pessoas nas redes, mais de quase 10 milhões faturados. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala assim, a gente só consegue conectar os pontos olhando pra trás. E hoje eu entendi que todos os livros que eu li se transformaram em pontes pra eu chegar até hoje. Porque a gente vai fazendo conexões, a gente vai juntando, criando novas ideias, mas você só pode criar essas novas ideias se você tem repertório. E você só pode ter repertório após ler, após entender, após vivenciar várias coisas. E um livro você pode viajar pelo tempo, conversar com os maiores nomes da história, e assim como viajar pelo espaço, e ir pra lugares que você nunca imaginou estar. E isso eu tô falando de livros de, por exemplo, não ficção, livros autoajuda, livros de filosofia, etc. Mas quando a gente tá falando de livros de, por exemplo, ficção, hoje eu leio um pouco menos de livros de ficção, né, mas eu ainda leio. E eu falo assim, pô, cara, a gente vai assistir, sei lá, Vingadores, Harry Potter. A gente fala, pô, não seria mais legal se essa coisa fosse de tal jeito, se isso daqui fosse maior quando a gente vê o filme. Quando a gente lê um livro, é literalmente a sua imaginação que dita. E eu sou uma pessoa com um imaginário extremamente aguçado. E eu tenho uma imaginação muito fértil. Então eu posso literalmente pegar as palavras e criar o meu próprio universo na minha cabeça. Olha que lindo. Você tem literalmente o filme perfeito na sua cabeça. Da cor que você imagina, do ângulo de câmera que você imagina. Então o primeiro passo é que leia livros. Se você se sente confuso, se você não entende nada, continua. É assim que funciona o negócio. A confusão é o primeiro passo para a sabedoria. Ponto 2, prática. Não adianta só ler. Você precisa pôr em prática. Você precisa provar para o seu cérebro o motivo daquilo ser benéfico. Porque a gente é um somatório da evolução da humanidade. E um dos principais fatores quando você dorme é quando o seu cérebro ele faz uma limpa geral nas memórias. Então o seu cérebro ele limpa as memórias que deveriam ir embora e deixam as memórias que deveriam ficar. Isso foi incrível para nossa evolução. Porque nosso cérebro, querendo ou não, é algo limitado. Então a evolução fez com que a gente lembrasse de coisas necessárias e remover as coisas que são totalmente desnecessárias. Uma dica muito boa em que eu aprendi aplique o dobro do que você aprende. Então você estudou algo, aplica, faz alguma coisa com aquilo, escreve, ensina, ou se você está aprendendo algo de não ficção, aplica, sei lá, uma dica de produtividade, uma dica de leitura que tu está aprendendo aqui agora, aplica, vai ler. Tá aprendendo sobre organização do seu computador, vai lá e faz. Tá aprendendo sobre mecânica quântica e desenha. Igor, se for algo que eu simplesmente não posso aplicar, existe um gráfico, esse é o gráfico de William Glasser, o gráfico onde ele não é tão exato, mas ele traz uma ilustração boa para que a gente perceba. É que a gente aprende 10% lendo e 95% ensinando. Se esse dado tá certo, tá? Mas o que significa isso? Quando você precisa ensinar outra pessoa, significa que você precisa absorver um conteúdo, decifrar aquele conteúdo, organizar ele de uma forma em que a outra pessoa entenda. Porque se você não sabe simplificar um conteúdo, algo significa que você não aprendeu. Albert Einstein. Não sei se essa frase é atribuída a ele, mas que eu sei é. Então, cara, literalmente vocês têm o Instagram, o YouTube, etc. Tem o YouTube, etc. pra ensinar outras pessoas. Vai, ensina. Porque você vai aprender 10 vezes, 9,5 vezes melhor. Literalmente, os primeiros conteúdos que eu criei, o primeiro foi de academia, o segundo foi de relatividade geral, eu explicando como que daria pra viajar no tempo, utilizando ou gravidade ou velocidade.
Isso, pô, em 2021, 2020, eu que eu te dei várias dicas legais aqui, mas se eu pudesse te dar uma dica final, seria não busque o conhecimento como fim utilitário. Ou seja, não só busque o conhecimento para um fim, uma finalidade. Não pense no ato de adquirir conhecimento como uma labuta, como um trabalho, ou para ganhar mais dinheiro, ou para ostentar o seu conhecimento. Porque assim você sempre vai buscar, você sempre vai olhar o conhecimento e o ato de estudar como trabalho, não como prazer. Entenda que o mundo tem infinitas coisas para você aprender. Literalmente hoje, em um dia, você tem mais informação do que uma pessoa que viveu a vida inteira 1000 anos atrás. Uma rolada de TikTok lá ele. Uma deslizada de TikTok, você simplesmente pegou mais informação do que uma pessoa inteira viveu na era medieval. Pré-história, o mundo tem infinitas coisas para você aprender. Você pode escolher viver uma vida utilitarista e pequena, você simplesmente trabalha pelo conhecimento, ou você consegue criar amor por aquilo, e o conhecimento vai se tornar consequência, a sabedoria se torna consequência, e principalmente o resultado, o dinheiro, vai se tornar consequência. Porque quando a gente gosta de algo, a gente faz aquilo com amor, a gente faz aquilo com avidez, a gente faz aquilo porque a gente quer fazer isso, e se a gente gosta de fazer aquilo, a gente faz mais. Se a gente faz mais, a gente tem mais resultado. O oráculo de Delfos disse uma vez que Sócrates era o homem mais esperto do mundo, mais inteligente. E Sócrates, na sua inteligência absoluta, começou a perguntar para os mais inteligentes de todo o que eles sabiam. Eles falavam que sabiam de tudo. Sócrates, por sua vez, criou talvez uma das frases mais significativas do mundo em relação à sabedoria, que é: eu só sei que nada sei. Eu, como uma pessoa inteligente, sei apenas uma coisa, que eu sei pouca coisa. E agora que você sabe como ficar mais inteligente, se inscreve no canal para você ficar mais inteligente e mais rico. A gente tem vários cursos de marketing digital, como criar o seu negócio online, de graça, então mais de 1 hora, você vê alguns na tela aqui. Então, se inscreve no canal, meu nome é Igor Cadox, produtor marqueteiro, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!